Na década de 30, quando as manifestações de intolerância se espalhavam pela Europa, prenunciando a eclosão da maior guerra da história da humanidade, o drama de uma menina comoveu o mundo. Sua mãe, a judia Olga Benário Prestes, tinha sido deportada grávida para a Alemanha nazista pela ditadura de Getúlio Vargas. Anita Leocádia Prestes nasceu em Berlim, numa prisão da Gestapo, em novembro de 1936. Na época, seu pai, o líder comunista Luiz Carlos Prestes, também estava preso no Brasil, isolado numa cela solitária. A avó, Leocádia Prestes, iniciou então uma campanha internacional pela libertação dos dois e percorreu a Europa numa luta desesperada para salvar o filho e a neta. O resultado foi um movimento mundial de solidariedade. Pressionado, o regime nazista concordou em entregar Anita em janeiro de 1938. A menina nunca mais veria a mãe, morta 4 anos depois na câmara de gás de um campo de concentração. E só conheceria o pai com quase 9 anos de idade, quando ele finalmente saiu da prisão, em 1945, beneficiado por uma anistia. Após uma vida pontuada por separações familiares, perseguições políticas, exílio e clandestinidade, Anita Leocádia mora hoje com a última irmã viva de Prestes, Lígia, no Rio de Janeiro, onde leciona História na Universidade Federal. Formada ainda em Química e Economia, tem 5 livros publicados. Neste depoimento, ela analisa a trajetória política do pai, um personagem que marcou profundamente a história do país no século passado. E fala também da mãe, que só conheceu por 14 meses. Minha mãe, Olga Benário Prestes, foi presa junto com meu pai no dia 5 de março de 1936, aqui no Rio de Janeiro, pela polícia de Filinto Miller, isso ainda antes do Estado Novo, em 1936. E ela era uma comunista internacionalista, comunista alemã, e tinha sua cabeça a prêmio na Alemanha nazista. Estava em plena Alemanha nazista do tempo de Hitler. E foi extraditada por Getúlio Vargas, sem nenhuma culpa formada, não havia nenhuma acusação contra ela. E dessa forma ela foi, na calada da noite, extraditada para a Alemanha, onde, num navio cargueiro, com ordem de não parar em nenhum porto europeu. Foi direto do Rio de Janeiro a Hamburgo, porque se o navio já havia experiência com outros prisioneiros de navios que paravam na França ou na Espanha republicana daquele período, e que os dockers, os portuários desses portos, arrancavam do navio esses prisioneiros. E os portuários, tanto do Havre como de portos da Espanha, estavam dispostos a fazer isso em relação à minha mãe e a uma outra comunista alemã, a Elisa Evert, que foi deportada junto com ela. Então foi um navio direto para Hamburgo, onde elas desembarcaram, uma viagem pesadíssima, ela já estava no 7º mês de gravidez, onde elas desembarcaram com um esquema impressionante, policial. A minha avó, a Leocádia Felizardo Prestes, e a minha tia Lígia, que estavam em Paris nessa época, liderando uma campanha internacional pela libertação dos presos políticos no Brasil, ainda conseguiram que um advogado de renome na França fosse a Hamburgo para tentar tomar alguma providência, mas ele não conseguiu nem chegar perto, porque nem vê-la, porque o esquema de segurança organizado pela Gestapo nazista era de tal ordem que era impossível qualquer contato. Dali ela foi levada para uma prisão na Alemanha, onde eu nasci 2 meses depois, em novembro de 1936. Uma prisão em Berlim, onde eu nasci. E então foram essas circunstâncias que eu nasci, muito difíceis para minha mãe, mas a campanha internacional, de que eu ia falando há pouco, liderada pela minha avó paterna, Leocádia Felizardo Prestes, uma mulher muito corajosa, que nunca tinha participado assim, diretamente da política, e deixou suas filhas em Moscou. Ela morava em Moscou nessa ocasião, deixou suas outras 3 filhas em Moscou, e acompanhada pela filha mais moça, Lígia Prestes,
se deslocou para Paris e percorreu toda a Europa, diversos países europeus, né? Estava disposta a ir aos Estados Unidos, só não foi aos Estados Unidos porque o governo americano não deu visto, não permitiu de nenhuma forma, né, a presença dela nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, diga-se de passagem, havia uma intensa campanha prestes pela libertação aqui dos presos políticos, no Brasil. Então, essa campanha internacional que se estendeu à Austrália, a países asiáticos, mas cujo centro efetivamente era Paris, na Espanha, a Espanha republicana, ainda antes de Franco, né, houve grandes atos públicos, temos fotos, né, algumas, né, dessa grande campanha, foi essa pressão internacional. Hoje em dia, se a gente consulta os arquivos existentes aqui em algumas instituições públicas, verifica-se a quantidade de cartas, telegramas que chegavam do mundo inteiro para Getúlio Vargas, né, exigindo a libertação dos presos políticos no Brasil, melhores condições, né, para Luiz Carlos Prestes e para outros presos políticos, né. E foi a força dessa campanha que conseguiu a minha libertação. Então, com 14 meses de idade, já em janeiro de 38, depois de minha avó e a minha tia Lígia terem ido, inclusive acompanhadas por senhoras, né, que faziam parte dessa campanha, né, terem ido 3 vezes a Berlim, né, a Gestapo, né, a polícia alemã, né, não terem nenhuma dessas vezes conseguido falar com a minha mãe, nem vê-la sequer. Afinal, a Gestapo, incomodada por aquela campanha, que emocionou muito a opinião pública, porque, afinal das contas, tratava-se de um bebê, né, de uma criança, né, que tinha nascido nessas condições, né, e que corria o risco de ser entregue, né, a um asilo nazista. E no asilo era porque minha mãe tinha maior pavor, né? As crianças perdiam o nome, viravam um número. Quer dizer, uma criança muito pequena, assim, de meses, de 1 ano, né? Passados os anos, como é que vai localizar essa criança, né? Muito difícil. Então, a força dessa campanha foi muito importante, tanto que eu sempre digo, né, que eu me considero, assim, filha da solidariedade internacional. Foi a força dessa campanha que conseguiu que, afinal, a Gestapo, incomodada, né, por essa campanha, me entregasse a minha avó e a minha tia, ainda cometendo um ato de extrema maldade, né, que, embora as duas pedissem, de todas as formas, que pelo menos a minha mãe pudesse vê-las, não precisava nem falar, mas ver, né, que eu estava sendo entregue, né, à família do meu pai. A Gestapo não permitiu isso de maneira nenhuma. E foram momentos de muito desespero para ela, porque ela não sabia qual era o meu destino, né? E só alguns dias depois, né, que ela, através de correspondência, conseguiu, né, ficar mais calma, saber que eu estava em boas mãos, né? Então, a história foi essa. Dessa forma, quer dizer, que eu fui resgatada, né? Fui levada pela minha avó e a minha tia para Paris, né? E a campanha continuou. Continuou, eu até tomei parte depois, né, já maiorzinha, por exemplo, em Cuba, já depois que minha avó tinha morrido, essa campanha Prestes continuou, isso já no ano de 46, eu já tinha 6 anos, eu fui com a minha tia Lígia, grande campanha de solidariedade também pela libertação dos presos políticos aqui no Brasil. Quer dizer, então, sem dúvida que esse movimento foi importante, não só para salvar a minha vida, embora não tenha conseguido salvar a vida da minha mãe, né? Melhorou as condições de carceragem do meu pai, foi a força da campanha que levou a polícia aqui do famoso, famigerado Filinto Miller, né, a permitir que Luiz Carlos Prestes se correspondesse com a família, que ele durante todo um ano não tinha nenhuma notícia, estava inteiramente assim emparedado, isolado aqui na Polícia Especial no Rio de Janeiro, então Polícia Especial. E foi essa pressão internacional, né, que afinal levou, né, a que permitissem que ele começasse a se corresponder com a mãe, com as irmãs, enfim, com a minha mãe mesmo, presa lá em Berlim, depois ela foi para os campos de concentração, né, depois que eu fui retirada de lá, ela foi transferida para vários campos de concentração. Uma correspondência muito irregular, mas de qualquer maneira também já era uma vitória, tinha melhorado um pouco a situação. Desde bem pequena, né, tanto a minha avó, enquanto ela esteve viva, como a minha tia, que depois me criou, né, nunca esconderam a verdade de mim. Eu sempre soube, né, e sempre me orgulhei muito, né, dos meus pais. Eu sabia que ambos, né, eram revolucionários, comunistas, né, e que estavam presos, né, por lutarem pelo bem da humanidade. É claro que isso numa linguagem adequada a uma criança, né,
não sei se 3 ou 4 anos, que eu me lembro, assim, 4, 5 anos, né, eu já tinha consciência dessa situação, esperava as cartas do meu pai, que chegavam do Brasil e eram lidas, né, pela minha tia, com a minha avó, né, então eu participava, então não houve trauma nenhum, não, eu tinha consciência disso, sempre, né, na sala da nossa casa lá no México, né, que as minhas primeiras recordações são do México, havia na parede uma foto da minha mãe e outra do meu pai, então eu os conhecia, sabia quem era, me orgulhava muito, né, da vida deles, né, enfim, aceitava isso, evidentemente, né, que lamentava o fato de não ter pai e mãe de carne e osso, né, até contam que eu dizia que, diferentemente das outras crianças, meus pais eram de papel, né. Então, evidentemente, que eu sonhava, né, em conhecer meus pais, viver com eles, como toda criança, né? Mas, assim, que eu tenha sofrido um trauma especial, não seria verdade. Tem uma carta muito interessante, as cartas em geral são muito interessantes, mas tem uma carta dele para minha avó, lá no México, preocupado com a minha educação, né, criança pequena. E muito preocupado de que eu não pensasse que os meus pais, ele e a Olga, pudessem, de alguma forma, se sentir felizes. E ele dizia, né, que era importante que a minha avó e a minha tia incutissem em mim a seguinte ideia, né, de que, para ele e para a Olga, a felicidade consistia, né, na consciência do dever cumprido. E que, então, eles eram pessoas extremamente felizes, viu? E que, de maneira nenhuma, eu deveria ser infeliz ou pensar que eles fossem infelizes. Eu só fui conhecer meu pai já com quase 9 anos, depois da anistia aqui no Brasil, em 45. Porque eu primeiro fui para a França, né? Depois nós fomos, a minha avó, a minha tia e comigo, né? Foram para o México, por pressão dos amigos, dada a proximidade da guerra, né? A guerra se aproximava. Então nós viajamos para o México, que nos concedeu asilo, e realmente vivemos lá no México. A minha avó faleceu. E depois, em 45, né, com a anistia aqui no Brasil, com a vitória, né, meu pai saiu da prisão, junto com todos os presos políticos, né, e só aí que então nós pudemos vir para o Brasil. Foi a primeira vez que eu cheguei ao Brasil e conheci meu pai. Tem até uma foto, né, da nossa chegada, que foi uma grande manifestação aqui, na época era o aeroporto Santos Dumont. Quer dizer, ele está com os olhos marejados de lágrimas, né, a gente vê como ele está emocionado, né, com esse encontro. Que efetivamente devia ser muito emocionante para ele. Ele já sabia, né, que a minha mãe tinha sido assassinada, né, estava tendo a oportunidade de rever a irmã que ele não via há 15 anos, né, e de encontrar a filha que ele não conhecia ainda, que era a filha da Olga. Então, para ele, isso tudo era muito emocionante, depois de 9 anos de prisão, né. E, digamos, melhor do que eu falar a respeito disso, eu acho que a leitura desse livro que nós lançamos no ano passado, eu e a minha tia, somos as organizadoras do livro. Se chama Anos Tormentosos, Luiz Carlos Prestes, Correspondência da Prisão. O Prestes era uma pessoa humana, uma pessoa preocupada não só com a família, mas com a humanidade, com o futuro da humanidade. Ele estava lá sofrendo na prisão, mas preocupado com a guerra, com os milhões de pessoas que estavam sendo sacrificadas e morrendo no mundo inteiro, né, principalmente no cenário da guerra. As preocupações intelectuais. Ele não era uma pessoa que se preocupasse só com política. Evidentemente que o centro da vida dele era a política, mas ele se preocupava com literatura. Quer dizer, o que ele conseguia na prisão, que a minha avó mandava para ele, que a avó dele, a minha bisavó lá de Porto Alegre também mandou muita coisa para ele, os primos e depois alguns amigos mandavam livros, e o que a polícia deixava passar, que não fosse evidentemente marxismo nem comunismo, ele lia e comentava nessas cartas. Então ele leu todo Diderot, os grandes filósofos, ele leu na prisão, estudou, fazia comentários a respeito disso. Ele lia literatura, poesia, ele era um grande admirador da poesia, ciência, as mais variadas, né, os mais variados ramos da ciência, ele lia e comentava, música. Então, diferentes assuntos, né, ele trata nessas cartas e revelam como Luiz Carlos Prestes era uma figura multifacética, muito diferente daquilo, né, que se escreve e se diz a respeito dele em geral. A imagem que é passada, né, eu acho que muito fabricada pelos seus adversários e inimigos, é de um homem fechado, intolerante, né, duro, né. Quem o conheceu pessoalmente, não sei se algum de vocês aqui teve essa oportunidade, né, sabe que não era isso.
Chegamos aqui, eu conheci meu pai, fomos todos morar juntos, inclusive ele foi eleito senador na época, né, o senador mais votado da República na época, e morávamos aqui no Rio de Janeiro. Eu fui estudar numa escola pública, meu pai fazia muita questão disso, né, que eu fosse uma escola pública. Na época, aliás, as escolas públicas eram muito boas, né? Embora a direita dissesse, né, que eu, como era filha de senador, andava de Cadillac, né, com motorista. Na realidade, eu estudava numa escola pública, junto com crianças pobres, na escola que ficava pertinho da nossa casa. Eu ia a pé, acompanhada ou pela minha tia ou por uma companheira que morava por nós. Não tinha nada demais, quer dizer, levava uma vida de normal, comum, né? Sim, então, nesse período, né, quer dizer, foi até um período feliz, mas muito curto, porque logo, logo começou a Guerra Fria, né, o período da Guerra Fria, a perseguição muito intensa aos comunistas aqui no Brasil, o fechamento do Partido Comunista em 1947, né, maio de 47, a cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas em janeiro de 48, e meu pai teve que ir para a clandestinidade, sair de casa e ir para a clandestinidade. E a perseguição era muito grande. Eu, na época, não sabia, porque até a família, as minhas tias, evidentemente, não me diziam que era uma criança, né? Cartas anônimas me ameaçando, eu não podia andar sozinha, né? Tanto a família como o partido, né? Não deixavam que eu andasse sozinha, porque achavam perigoso, eu podia ser raptada, podia acontecer alguma coisa comigo, né? Então, a situação começou a se tornar muito, muito dura, muito difícil, né? E o meu pai e a direção do partido achou que era melhor eu sair do país. E aí eu, acompanhada novamente pela Lígia, pela minha tia que me criava, fomos para a União Soviética. Isso já foi em 50, 14 anos eu tinha na ocasião. E aí passamos um período longo, de 7 anos na União Soviética, onde efetivamente eu pude estudar, tive uma formação boa, a escola lá era muito boa, quer dizer, tanto que quando eu voltei de lá, já moça, com 20 para 21 anos, né, foi muito fácil fazer vestibular e entrar na faculdade aqui, porque eu tinha uma formação científica assim, bastante sólida, né? Eu fiz toda a escola secundária em Moscou. Então, quer dizer, já foi uma ida e volta, né? E depois, já na vida de adulto, né? Golpe de 64, repressão, eu era membro do Partido Comunista, tinha bastante atuante, né? Fui perseguida, tive IPM, respondi IPM, depois fui condenada a 4 anos e meio de prisão. Então, tive que novamente me exilar, porque aqui no Brasil, naquele momento, início dos anos 70, né, corria risco de vida. Tive sorte que, com a ajuda dos companheiros, né, embora eu já tivesse muito procurada pela polícia, eu consegui atravessar a fronteira, sair do país e novamente fui para Moscou. Aí eu fiz um doutorado em economia, inclusive na União Soviética, e só pude voltar com anistia, porque eu tinha uma condenação, ordem de prisão preventiva decretada, direitos civis cassados, né, políticos cassados por 10 anos, quer dizer, todas essas questões que tantos brasileiros, né, todas essas punições que tantos brasileiros sofreram. Então, eu só regressei junto com meu pai em 79, né, estivemos exilados, eu estava exilado primeiro em Moscou, depois em Paris. Então, foram muitos vais e vens, muitos exílios. Essa geração de militares da qual meu pai fez parte, né, da juventude tenentista, né, aqueles jovens, né, que saíram da escola militar no final da década de 10, 18, 19, 20, 21, Prestes, Siqueira Campos, Juarez Távora, Cordeiro de Faria, né, já não se formou sob a influência do positivismo. A influência do positivismo tinha sido anterior. Tinha sido na Escola Militar da Praia Vermelha, né, que foi fechada ainda em 1904, quando houve a revolta da vacina obrigatória. Depois, quando a Escola Militar foi reaberta aqui no Rio de Janeiro, já foi no Realengo e já com uma orientação muito mais profissionalizante. Ele, sob a influência de um professor da Escola Militar, né, ele resolveu, né, entrar para a Igreja Católica e se batizou, até na Igreja de São José, né, que acabou sendo, né, como é o padroeiro dele, né? Padrinho, né? Padrinho, chama. Eu entendo muito pouco de Igreja Católica. Mas, na época, ele, enfim, até a minha avó resolveu não se intrometer, né? Ele estava interessado nisso, deixou, ele tinha 18 anos só, né? Mas também durou pouco.
Ele teve, parece, uma grande decepção, que nunca ninguém soube qual era, né, com a igreja. No início ele frequentava, ia à missa e tal, e depois ele teve alguma grande decepção, parece, com o que ele viu, né, dentro da igreja, e se afastou. E ele contava depois que durante a coluna Prestes, né, ele ainda acreditava em Deus, né, mas era distante de padre. Isso aí ele herdou da minha avó, essa antipatia muito grande por padre, bispo, etc, etc. Né? Então, nem positivismo, nem catolicismo. A ideologia dessa juventude tenentista, né, dos chamados tenentes da década de 20, né, era claramente uma ideologia liberal. Uma ideologia que não ia além da ideologia das oligarquias dissidentes. Quer dizer, a grande palavra de ordem, né, desse movimento tenentista, qual era? Voto secreto. Essa era a grande bandeira, né, que aglutinava as forças de oposição, à frente das quais se encontravam os tenentes, né, durante toda essa década de 20, né, até a Revolução de 30. Voto secreto que visava justamente, né, desestruturar, né, o funcionamento do pacto oligárquico em vigor na Primeira República. Pacto oligárquico, como vocês sabem, a oposição não tinha condição de ganhar a eleição, justamente porque o voto era a descoberto, manipulado, chamado voto bico de pena. Então, o voto secreto era a grande bandeira. E não por acaso, né, aqueles governos da República Velha jamais admitiram introduzir o voto secreto. Isso vai ser introduzido só já na chamada Era Vargas, no pós-30. Era um movimento bastante elitista, né, bastante substitutivo do povo. Quer dizer, qual era a visão dessa juventude militar? O golpe militar. Né? Eles davam o golpe, derrubavam, no caso era o Arthur Bernardes, né, e colocavam no seu lugar quem? Não um militar, era um político, pretendia assim, que fosse um político civil, que fosse honesto, que fosse probo, eles gostavam muito desse palavreado, né, e que cumprisse a Constituição Republicana de 1891. Era esse, né, o ideário, o objetivo deles. Nada mais além disso. O Prestes vai se tornar comunista, vai aderir ao marxismo, depois de terminada a coluna. A coluna, né, percorre o Brasil durante 2 anos e 3 meses, né, e atravessa a fronteira com a Bolívia em fevereiro de 1927. Naquele período final da coluna, em que ele tinha tomado conhecimento da miséria assustadora das massas trabalhadoras do interior do Brasil, das massas rurais, né, que eles, elementos criados na cidade, educados na cidade, não imaginavam o que fosse o interior do Brasil, eles ficaram profundamente chocados. E o Prestes foi mais longe que outros colegas dele, que outros companheiros, né, do comando da coluna. Ele se perguntava, um país tão rico como o Brasil e uma miséria tão assustadora para o seu povo, deve haver alguma causa social. E ele reconhecia que não sabia qual era essa causa e que precisava, portanto, estudar. E a partir da Bolívia, a partir da visita do então secretário-geral do Partido Comunista do Brasil, como se chamava, né, o Astrogildo Pereira, um grande intelectual brasileiro, vai à Bolívia e leva uma maleta de livros marxistas para o Prestes. Aí ele começa a estudar, em condições muito precárias, né, evidentemente. No exílio, tendo que trabalhar de sol a sol, né, para sobreviver e para assegurar a sobrevivência dos soldados da coluna, que tinham chegado num estado de miséria extrema na Bolívia. Eles vão trabalhar numa companhia boliviana, uma companhia inglesa, né, sediada na Bolívia, de abertura de estradas. Né? Então é um trabalho muito pesado, de sol a sol, né, mas de noite, embaixo do mosquiteiro, que tinha mosquito, que não acabava mais lá, era uma coisa terrível, a quantidade de mosquitos. Ele, numa barraca muito precária, ele começou a estudar marxismo. Aí que ele começou a estudar marxismo, se entusiasmou, e depois, já em 1928, um ano depois, quando ele, afinal, vai para Buenos Aires realmente é uma grande capital, né, na época, com livrarias muito boas, né, com livros marxistas, coisa que no Brasil era muito raro, muito difícil de encontrar. Né. Aí ele vai ler o Capital de Marx, vai ler obras de Engels, obras de Lenin, né, e é aí que ele vai, evidente, em contato, inclusive, com comunistas latino-americanos, né, que ele vai avançar para o marxismo, vai se tornar adepto do marxismo e vai procurar ingresso no Partido Comunista. Isso é um processo, né, que vai até 30, né, em que ele lança o famoso Manifesto de Maio de 30, que já é um manifesto em que, embora ele não diga que está aderindo ao comunismo, na realidade as bandeiras são as mesmas do Partido Comunista.
ele tinha sido escolhido pelos tenentes o chefe militar da Revolução Tenentista, que se pretendia realizar no Brasil, que era nada menos, nada mais que mais um golpe. Já tinha tido 22, né, tinha tido 24, tinha tido a coluna, e agora os tenentes conspiravam de novo, né, uns estavam no exílio, era o caso do Prestes, estava no exílio, outros estavam no Brasil. E iam e vinham, né, esses que estavam no Brasil, o grande centro era Buenos Aires, onde todos se encontravam. As oligarquias dissidentes veem no Prestes, né, uma liderança importante de ser trazida para o seu lado. Por esse motivo, né, a pressão é muito grande. Os políticos mais variados vão a Buenos Aires visitar o Prestes. Ele não trabalha para sobreviver, porque a sua situação econômica é muito difícil, né? Mas o tempo todo é assediado por políticos e jornalistas que vão aqui do Brasil para, né, tentar conquistá-lo. E, sob essa pressão muito grande, ele acaba concordando em atravessar clandestinamente a fronteira ali com o Rio Grande do Sul e teve 2 entrevistas com Vargas, que era, né, a grande liderança da Aliança Liberal. E nessas entrevistas, que ele relata detalhadamente em vários depoimentos, e eu transcrevo nesse meu livro sobre a coluna Prestes, né, ele não tinha já muita ilusão com Vargas, não. O que ele estava pretendendo, principalmente, não imaginava que Vargas fosse efetivamente liderar um processo revolucionário. Porque nesse processo, o Prestes já tinha se convencido que aquele programa liberal dos tenentes não ia resolver os graves problemas do Brasil, da miséria que ele tinha visto. E ele achava que o caminho era o caminho apontado pelos comunistas, o caminho, né, apontado pelo marxismo, o caminho, na época, né, no programa dos comunistas, da revolução agrária e anti-imperialista. Então ele chegou lá e fez um discurso bastante sectário, né, porque ele era um cristão novo no comunismo, né, segundo ele mesmo contava, para o Getúlio, e disse para o Getúlio, né, me disseram que o senhor quer liderar uma revolução, então se eu quiser liderar uma revolução, eu estou disposto, né, a participar dessa revolução, só preciso de armas, né, preciso de dinheiro para comprar as armas. E o Getúlio, que era uma pessoa muito hábil, um político muito hábil, prometeu tudo, concordou com tudo, né, e ainda elogiou o Prestes, disse que ele tinha, né, a qualidade da eloquência, né, e, enfim, ele saiu dali e os tenentes acreditando, né, que realmente iam poder participar junto com Getúlio. O que aconteceu, também procurando resumir, né, é que a maior parte desses tenentes ficaram inteiramente a reboque de Vargas, tanto na Aliança Liberal como depois no Movimento de 30. E o Prestes não concordou com isso. Então ele marcha para uma ruptura. Mas, ao marchar para a ruptura, ele faz um esforço hercúleo no sentido de conquistar o maior número possível daqueles antigos colegas, antigos tenentes, para as posições dele. Até porque ele tinha uma grande amizade por Siqueira Campos, por Cordeiro de Farias, pelo próprio Miguel Costa, né? Então, ele queria convencer esses camaradas dele da justeza das suas novas posições, da necessidade da revolução agrária e anti-imperialista, que não era a revolução comunista ainda não, era a revolução agrária e anti-imperialista. Mas ele não consegue convencê-los, até porque eles estão todos já, com exceção de 1 ou 2 de menor importância, como era o caso do Cilo Meirelles e do Miranda, né, do Emílio Miranda, os outros todos aderem ao Getúlio. João Alberto, Lins de Barros, todos eles aderem a Getúlio, aderem à Aliança Liberal, participam da Aliança Liberal e depois vão participar do Movimento de 30. E o Prestes, que tinha sido escolhido, né, comandante militar, né, da Revolução de 30, fica sozinho lá em Buenos Aires. O Prestes foi o único político na história do Brasil que, tendo tudo, né, para estar inserido e solidário com a classe dominante, viu? Pulou a barricada, se colocou do outro lado da barricada. E isso, as consequências disso são muito grandes. Não por acaso, as classes dominantes no Brasil até hoje não perdoam ao Prestes essa atitude. Até hoje, a figura dele é deturpada, é caluniada. Toda, né, a propaganda, toda a construção ideológica da história oficial das classes dominantes é no sentido de denegrir a figura de Luiz Carlos Prestes. E não por acaso, exatamente pela atitude que ele tomou, pelo fato dele ter se descompromissado com os poderosos, com os donos do poder e ter se colocado ao lado dos trabalhadores, ao lado dos oprimidos e explorados.
erros houve sim. E o Prestes reconhecia isso. Quer dizer, foi um erro de avaliação da situação real existente no país. Sem dúvida, os comunistas, tanto os brasileiros como os estrangeiros que colaboravam e ajudavam, porque o movimento revolucionário era visto, né, como internacional, não tinham conhecimento suficiente do Brasil. Aliás, ninguém tinha. O conhecimento do Brasil era bastante precário. Então, superestimou-se as possibilidades de organização, de mobilização da classe operária e de outros setores da população, né, e levou-se à precipitação, né, das revoltas que começaram lá no Nordeste, né, em Natal. Né. Aqui, os revolucionários no Rio de Janeiro ficaram numa situação muito difícil, porque é o que o Prestes dizia. Né. Não fazer nada era deixar, né, os companheiros do Nordeste, de Natal e de Recife, isolados, sozinhos, abandonados. Né. Se fizesse, era o caminho certo para a derrota, porque o governo já estava até avisado, né? Porque já tinha começado lá. Então, era uma situação muito difícil, né? E eles assumiram uma postura, digamos assim, heróica, né? De enfrentar, fazer com que era possível, fazer o que era possível, e foram realmente uma derrota que trouxe consequências sérias, né, para toda a esquerda no Brasil, para os comunistas em particular. Agora, sobre 35, existe uma série de deturpações, né, maldosas, inclusive esse próprio nome de intentona. Né? É um nome que, na época, não existiu, foi criado um ano depois, nas comemorações, se pode se dizer assim, né, de um ano pelo governo Vargas, né, já, portanto, em 36, né, em que ele cria esse nome de intentona justamente para denigrir o movimento. A direita utilizou bem a chamada intentona para quê? Para combater não só os comunistas, como todas as forças de esquerda democráticas no Brasil. Durante anos, eu me criei aqui, depois que eu vim para o Brasil, com 9 anos, né, todo 27 de novembro, que por sinal coincide com o meu aniversário, né, era dia de grande repressão, de grandes homenagens aqui na Praia Vermelha. Né? Quer dizer, então, a direita, depois os governos da ditadura também, né, sempre aproveitaram bem, né, esse acontecimento, deturpando bastante, né, de acordo com os interesses dele, para combater o Prestes, o comunismo, né, e todas as esquerdas. Isso é uma coisa. Agora, dizer que os acontecimentos de 35 são responsáveis, né, por tudo que aconteceu depois, aí eu discordo. Não me parece que seja correto. Eu acho que é uma história oficial que foi criada atribuindo, né, a chamada intentona, já o próprio nome ajuda, né, para esses objetivos, né, que procurou, né, criar, né, uma visão, né, de que até porque os comunistas não eram tão perigosos assim. A realidade é essa também. Quer dizer, exagerava-se o papel dos comunistas para poder melhor combater, nem tanto os comunistas, combater qualquer movimento popular, qualquer, né, força de oposição, né, porque os comunistas mesmo eram bastante débeis e não representavam, né, um perigo de tomada do poder. Se em 35 não representava esse perigo, depois muito menos. O Getúlio foi muito importante naquele momento do golpe do Estado Novo, né, exatamente para conseguir unificar o exército. Nenhum general tinha condições, naquele momento específico, de unificar o exército. E o Getúlio tinha. E ao Getúlio interessava porque ele não queria sair do poder. Né? E naquele momento só tinha um jeito de ficar, era o golpe. Porque ele não conseguiu, em 37, o que o Fernando Henrique conseguiu agora, a reeleição. Ele tentou de todo jeito a reeleição, mas ele não conseguiu. Então, o único jeito era dar um golpe, porque não tinha como ficar. Então, a ele interessava o golpe. E aos generais interessava o Getúlio, que tinha carisma, já estava lá, né, e unificava o exército. Existe uma carta de janeiro de 1934, que na época era confidencial, né, evidentemente. Hoje em dia está aí nos arquivos, aberto ao público, do Góes Monteiro ao Getúlio. É uma longa carta, se eu não me engano, são 24 páginas, em que o Góes Monteiro expõe, né, todas as reformas que ele acha que tem que fazer, no exército e no país, para dar certo. E é um projeto autoritário, centralizador, com alguns elementos, inclusive, de inspiração nazi-fascista. Essa carta o Getúlio recebeu e qual foi a medida que ele tomou? Imediatamente nomeou o Góes Monteiro ministro da Guerra, para pôr em prática esse projeto, que visava o quê? Um salto no desenvolvimento capitalista brasileiro, via autoritarismo, sem dúvida nenhuma. Era industrialização, né? Assegurar a industrialização do Brasil por um caminho autoritário. Era isso. E esse projeto foi implementado, sem dúvida nenhuma, com zigue-zagues, com problemas, evidentemente, né? E não foi, portanto, o movimento de 35 que desencadeou, né, o Estado Novo.
Em primeiro lugar, não foi aliança, porque a aliança, uma aliança de Prestes com Vargas, teria sido não um acordo. Eles nem se encontraram, nem mesmo através de intermediários, não houve acordo nenhum. O que houve foi quando meu pai ainda estava preso, diante, né, da posição assumida por Getúlio. Getúlio, como eu já falei aqui, e é reconhecido, né, por todos, era um político extremamente hábil, Getúlio Vargas. Na medida, né, em que a situação mundial, no desenrolar da Segunda Guerra Mundial, vai mudando e vai ficando cada vez mais favorável para as forças democráticas, para a União Soviética, principalmente a partir da Batalha de Stalingrado, né, primeira grande derrota, né, dos exércitos nazistas, quer dizer, a situação mundial está mudando. Aqui no Brasil, o movimento antifascista cresce. Então, todas as pressões levam o Getúlio a ir mudando de posição. Ele vai cada vez se afastando mais, né, das potências do eixo, se aproximando dos americanos, né, acaba rompendo relações com o eixo, isso já em agosto de 42, não, em janeiro de 42, depois decretando, né, entrando na guerra ao lado dos países, né, democráticos e enviando, né, as tropas brasileiras para combater, e a FEB, né, para combater na Europa. Então, diante dessa mudança de posição de Vargas, né, é que o Prestes e os comunistas, que estão fora da cadeia e os que estão presos também, assumem uma posição de apoio a essa política de Getúlio Vargas. É diferente de uma aliança. É apoio, né, à posição de lutar contra o nazifascismo. O que o Prestes escrevia, inclusive, na época, né? Existem escritos dele nesse sentido. Que o principal inimigo da humanidade, na época, era o nazifascismo. O mais importante naquele momento era unir todas as forças no mundo para ajudar a derrotar o nazifascismo. E se o Getúlio assumia essa posição, era necessário apoiá-lo. E na medida, né, em que o nazifascismo fosse derrotado na arena internacional, a democracia no Brasil também seria conquistada. Essa era a posição dos comunistas. É convocada nas eleições para a Assembleia Constituinte, se realiza uma grande campanha eleitoral, né, e os comunistas, que não participavam de campanha eleitoral, né, há muitos anos, e nunca tinham tido aquela oportunidade, conseguem, né, em poucos dias, né, eleger o senador e uma bancada de 14 deputados, né, para a Assembleia Constituinte, né, foi o senador mais votado da República naquela época, né, e lançar um candidato à presidência da República, que foi o Iedo Fiuza, né, um aliado, que vai obter 10% do eleitorado, que foi muito significativo naquele momento, em campanha de 15 dias, com um candidato que era um candidato fraco, né, mas foi o candidato possível que o partido conseguiu naquele momento. Por que o Prestes não foi candidato a presidente da República? Porque considerava-se que não tinha condição, né, era mais interessante se eleger senador, né? Ele não se elegeria presidente da República naquele momento. Não, o Partido Comunista não tinha força para isso, né? Então, os comunistas, num ambiente extremamente hostil, porque a maioria esmagadora dessa Assembleia Constituinte era extremamente reacionária, extremamente contrária a qualquer proposta feita pelos comunistas, mas eles eram atuantes. Mesmo assim, né, tendo sido derrotados, acho que na maior parte de propostas que fizeram, né, os comunistas contribuíram para que fosse, né, consagrado na Constituição alguns direitos democráticos, inclusive o direito de greve, só que não foi regulamentado, eles não conseguiram que ele fosse, naquela ocasião, regulamentado. No Senado, aí a situação já foi muito mais difícil, porque aí ele ficou sozinho, era o único senador comunista, né, por quantidade enorme de reacionários. Os companheiros do partido que o acompanhavam, eu me lembro que eu era pequena e alguns desses companheiros moravam na nossa casa, inclusive, né, diziam que tinha momentos, né, eles ficavam, alguns companheiros, na bancada dos jornalistas, alguns inclusive eram jornalistas, né, ficavam na bancada de jornalistas e cuidavam da segurança do Prestes, né. Dizem que houve momentos, né, que a agressividade era tão grande que eles chegavam a passar a perna por cima daquela balaustrada da bancada, né, que isso era no Palácio Monroe, já o Senado, prontos para se atirar em cima dos inimigos, porque eles estavam vendo a hora que iam massacrar o Prestes fisicamente. Houve uma sabatina, se eu não me engano, na BI, foi na BI, em que o Prestes estava fazendo uma conferência, sendo sabatinado. Naquela época usava-se muito esse termo, sabatina. Hoje em dia até não se usa, né? Palestra, conferência, mas naquela época era uma sabatina na BI.
E um dos presentes perguntou a ele, né, fez essa pergunta, se no caso de uma guerra, né, imperialista, né, que posição os comunistas, o Partido Comunista, assumiria, né, numa guerra imperialista contra a União Soviética? A pergunta foi essa. No caso de uma guerra imperialista contra a União Soviética, que posição o Partido Comunista assumiria? De que lado ficaria? A resposta dele, nessa ocasião, na sabatina, é exatamente isso. Ele disse, uma guerra contra a União Soviética, nesse contexto de hoje, só pode ser uma guerra imperialista. E, se tratando de uma guerra imperialista, os comunistas brasileiros vão agir da mesma maneira que os guerrilheiros na França, né, no tempo os partisans no tempo da ocupação nazista, né, os italianos na Itália, né, vão voltar às armas contra o seu próprio governo. Vão se levantar em armas contra o seu próprio governo. Essa foi a resposta dele. Só pode ser essa a atitude, né, dos comunistas brasileiros. Numa guerra revolucionária, exatamente. Transformar a guerra imperialista numa guerra revolucionária. Era isso. Essa foi a resposta dele. Aí, disso aí, né, já estava-se num contexto de início, né, de preparação para a Guerra Fria, de busca, né, de pretextos, né, para, enfim, caçar o registro do Partido Comunista, no Senado. Então, ele era senador, né, uns dias depois, não me lembro quantos, não, poucos dias depois, um dia ou dois depois, ele discursando no Senado, foi abordado, então, pelo Juracy Magalhães com essa pergunta. E, novamente, ele deu a mesma resposta. Ele deu a mesma resposta, né, de guerra contra a União Soviética é uma guerra imperialista e nós, comunistas brasileiros, né, vamos lutar contra o governo que resolver aderir a esse tipo de guerra. Se o Brasil, né, se colocar ao lado dos Estados Unidos numa guerra desse tipo. A gente vê hoje em dia muitos antigos dirigentes do partido, comunistas, né, que se livram inteiramente da responsabilidade. A responsabilidade é só do Prestes. Eles não foram anjinhos, né, que não tiveram nenhuma responsabilidade nos acontecimentos. Então, isso é uma questão. Agora, indo ao mérito da questão, sem dúvida, essa relação era complexa. Não era assim, Moscou apertou o botão, aqui as coisas se realizaram. Mas a articulação existia. E, sem dúvida, o prestígio do Partido Comunista da União Soviética era muito grande. Ainda mais no fim da guerra, né? Depois que a União Soviética tinha, né, tido um papel decisivo, né, na guerra. Então, qual é a tendência numa situação dessa, quando se conhece pouco a realidade? Copiar modelo estrangeiro. Qual era o grande modelo respeitado, admirado por todos? O modelo da União Soviética, sem dúvida nenhuma. Então, o prestígio do Partido da União Soviética era muito grande. Então, a tendência, né, a seguir a orientação da União Soviética, a seguir o que eles diziam lá, era muito grande, sem dúvida. Isso não quer dizer que não houvesse decisões internas e que as coisas fossem decididas aqui. Quer dizer, não era assim, Moscou mandou, os comunistas brasileiros fizeram. Não era isso. Realizavam-se reuniões, discutia-se, né, e tomava-se decisões. Agora, realmente, a influência era muito grande. Final de 57, nós voltamos, né, eu e a Lígia. Mas foi um momento muito difícil na vida do partido, sem dúvida nenhuma, né? Foi uma crise grave, estou dizendo, não dá para analisar isso assim em poucas palavras, né? E o resultado dessa crise foi a famosa Declaração de Março de 58, quando se conseguiu um certo acordo, né, na direção do partido e se partiu, né, se antes se tinha uma tática bastante esquerdista, se caiu numa tática bastante direitista. Mas, nesse momento, na realidade, o partido ainda se uniu em torno da figura de Prestes, foi isso. E em torno da Declaração de Março de 58, e, como eu já disse, acabou sendo uma guinada do esquerdismo para o direitismo, digamos assim, simplificando um pouco, né? Então, essa orientação política de 58, né, conseguiu unificar o partido. E alguns elementos, né, que ficaram contra, ficaram bastante isolados. Ou saíram, né, ou ficaram isolados, que foi o caso do João Amazonas, do Arruda, que estavam muito comprometidos com os erros anteriores. Estavam extremamente comprometidos. Então, exatamente por isso, ficaram numa situação muito difícil. E não quiseram fazer autocrítica, não quiseram rever aquelas posições, coisa que o Prestes fez. O Prestes reviu as suas posições. Eles não estavam afim, então acabaram, primeiro, não ficando no Comitê Central, sendo excluídos do Comitê Central, né? Depois, sendo eles mesmos, né, romperam
encontraram um pretexto para romper, né? Porque, na realidade, eles já estavam muito sob a influência, né, das ideias do Partido Comunista da China. Em 64 foi um dos grandes erros, né, de avaliação, né, pelo partido e pela esquerda em geral, né? Quer dizer, mais uma vez superestimava as forças, mais uma vez, né, acreditava-se no golpe de esquerda, acreditava-se, né, no dispositivo militar do Jango, né, que se a direita tentasse um golpe, né, o dispositivo militar do Jango, né, com o apoio de todas as esquerdas, conseguiria, né, controlar a situação. A realidade era outra, né? Realmente foi uma derrota muito séria, sem dúvida. Foi uma derrota muito séria. Agora, dentro daquela visão que se tinha, e aí, digamos, eu já sou contemporânea dos acontecimentos, eu participava, direção do movimento estudantil, né? Quer dizer, a gente realmente acreditava, né? Quer dizer, não era só o Prestes que acreditava, todo mundo acreditava que, né, havia condições de barrar a direita. Sem dúvida, havia um crescimento muito grande do movimento popular. Isso é indiscutível. Quem viveu aquela época, né, lembra disso. Havia um crescimento muito grande. A luta pelas reformas de base, né, congregava, né, aglutinava muita gente, setores muito amplos. O que acontece, né, é que não havia organização para conseguir impedir o golpe. E a direita, isso não se soube na época, não se viu, né, se deixou escapar, enfim, não se percebeu que a direita estava se organizando. O IBAD, o IPES, que foram criados, né, a direita, os grandes monopólios nacionais e internacionais, se articularam junto com o setor de direita do Exército e deram o golpe, né? E ali, naquele momento, resistir seria suicídio, realmente, porque não existia nada organizado. O único que teria condições de realmente resistir era o Jango, né? O Jango, como presidente da República, como chefe supremo das Forças Armadas, né? Se ele convocasse, eu acho que teria sido possível, né, começar uma resistência no Rio Grande do Sul, onde o Brizola apoiava, né, e onde muitos de nós iríamos para lá. Aí, provavelmente, iria se desencadear uma guerra civil, que não sei quem seria o vitorioso, né? Eu acho que os americanos iam intervir aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, né, sem o Jango não dava. Nas vésperas do golpe, a direção do partido, o Prestes, né, falaram com o Jango nesse sentido, né, de resistir. Mas o Jango não estava afim disso, né? Os setores populares não estavam sensibilizados, né, para lutar contra a ditadura nesse nível, né? Pouco a pouco, muita gente, inclusive a classe média que apoiou o golpe, né, começou, né, a se desiludir e aí começou a procurar mais o que? O caminho eleitoral, né? Que foi a política do Partido Comunista nesse sentido, acho que correta. A política de tentar aglutinar, né, setores, né, democráticos na luta contra a ditadura. Agora, por outro lado, eu acho que o partido cometeu erros, né, não só em 64, não ter percebido, né, a articulação da reação e não ter se preparado devidamente para isso, como depois de 64 também, de ter ilusões democráticas muito grandes, de achar que só, né, através da aliança com forças parlamentares, com alguns grupos de militares de oposição, seria possível, né, fazer avançar o processo democrático no Brasil. E isso criou clima propício, principalmente o golpe de 64, né, a derrota de 64, criou clima propício para que os jovens, né, mais afoitos, mais dispostos à luta, ingressassem, né, nesse caminho armado, que foi um erro. Acho que houve erro das duas partes. Houve erro nosso, né, do pessoal do PCB, mas houve erro também, né, do pessoal que foi para a chamada ultra-esquerda. Ele se entusiasmou muito, né, com Gorbachev, com as reformas. Ele tinha morado na União Soviética há vários anos, né, e tinha muitas críticas, né, ao que lá acontecia, achava que mudanças importantes tinham que ser feitas, né. E na medida em que o Gorbachev, né, subiu e escreveu falando e dizendo, né, que ia realizar uma série de reformas, ele se entusiasmou bastante com essa ideia, né. Agora, nem sempre as coisas acontecem, né, como se pretende, né? É difícil, inclusive, hoje ainda ter um conhecimento mais profundo, né, desses acontecimentos na União Soviética, né? Muitos erros foram cometidos, é, né? Difícil saber se teria sido possível não cometer esses erros. A história não se faz na base do si, né?
E o inimigo aproveitou bem esses erros, né, sem dúvida, e contribuiu para esse desfecho lamentável, sem dúvida nenhuma, a derrota do socialismo, né, no leste europeu. Mas isso não invalida as teses principais expostas por Marx e Engels na sua obra. Ele era uma pessoa, por definição, otimista. Então, apesar de todos os problemas, apesar dele, evidentemente, sofrer bastante com aquela decadência do Partido Comunista, né, que acabou em PPS, ele acreditava, né, que o povo brasileiro, os setores os trabalhadores, o movimento operário, os trabalhadores rurais, né, movidos pela própria situação, pela própria miséria, né, pelas próprias condições de vida, encontrariam o caminho da organização, da luta, se aproximariam do marxismo, novas lideranças seriam geradas, né, e que o socialismo seria vitorioso no Brasil. E esses últimos 10 anos da vida dele, né, ele era uma pessoa com muita garra, muito entusiasmo, sabe, e que tinha sofrido golpes muito fortes durante a vida, né, e como ele mesmo dizia, tinha casca grossa já, né, então ele saía sempre otimista, em frente, procurando novos caminhos, tinha uma capacidade, uma das acusações das críticas que é muito feita ao Prestes, né, que ele seria incapaz de mudar, seria uma rigidez, uma inflexibilidade, né, o que é de uma injustiça clamorosa. Não só ele era uma pessoa que facilmente, inclusive eu muitas vezes pude ver isso, mudava de posição se convencido, quer dizer, ele não tinha nenhum problema de, uma vez convencido de que a posição anterior era errada, ele abandonar aquela posição e partir para uma nova. Como 2 momentos cruciais na vida dele, ele mudou radicalmente. Um foi em 30, que eu já falei aqui. E outro foi em 80, quando ele rompeu com o Partido Comunista, já com mais de 80 anos de vida, secretário-geral há muitos anos, né, e rompeu em uma situação muito difícil, em que ele ficou efetivamente sem recursos até para sobreviver. Quer dizer, a sobrevivência dele foi assegurada como? Oscar Niemeyer deu um apartamento, os amigos compraram um carro, né, e uma das irmãs dele, com a colaboração de vários amigos, fazia uma coleta mensal para ele poder sobreviver e se sustentar. Mas nada disso, né, impediu que ele rompesse na hora que ele se convenceu que aquele Partido Comunista tinha, como ele costumava dizer, traído os interesses da classe operária. Não era mais um partido revolucionário. Eu concordo muito com o que meu pai dizia sempre, ainda nos últimos anos de vida dele, né, de que há uma carência de lideranças. Isso não só ele dizia, a gente vê, né? Essa carência de lideranças, né, populares, de lideranças revolucionárias. Mas que elas surgiriam, ele tinha uma confiança muito grande, que essas lideranças surgiriam da luta. Quer dizer, o povo não vai se deixar matar de fome, né? Diante da opressão, novas lutas surgirão. Como estão surgindo, né? Temos aí Movimento Sem Terra, temos diversas lutas acontecendo, né? E é a partir dessas lutas, dizia ele, que vão surgir as novas lideranças, que só vão conseguir realmente encontrar um caminho que garanta o avanço, né, do processo de emancipação do povo brasileiro, né, se marcharem, né, para o marxismo, se de alguma forma, né, chegarem perto do marxismo, se assimilarem as principais teses do marxismo, não de uma forma dogmática, mas de uma forma criativa.